Senhor, ouvido-me, eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti, enche-me o ser com teu amor. Toma-me firme nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. Já ia dar bom dia, bom dia. Boa tarde, feliz restante aí de sábado para nós. Vamos orar para dar continuidade ao estudo do capítulo 1, agora a parte 3, tá? Por que parte 3? Porque estamos estudando minuciosamente cada trecho, o que a gente pode tirar de lição para a gente, né? Então, tá aqui uma grande revelação, vamos dizer assim. Por isso, esse hino inicial, enquanto dá tempo do pessoal chegar, que abre, Senhor, os olhos meus. Mas oremos, então, para começar. Santo e eterno, maravilhoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, teu santo dia, estarmos unidos no mesmo propósito de receber uma luz diante daquilo que nós estamos estudando. O próprio capítulo mostra que e a Bíblia também revela que o que aconteceu no passado vai voltar a acontecer nos nossos dias, e cremos estamos no tempo do fim. Obrigada, Pai Santo, por mais essa oportunidade. Fala com cada um que já chegou aqui, com os que vão entrar depois, com os que vão assistir depois. Que verdadeiramente nossos olhos sejam abertos para entender, como eu sempre digo, a urgência de posicionamento, a urgência de pedir força e poder a Ti, através do Teu Santo Espírito, para estarmos rumo ao caminho estreito. Nos ajuda, por favor. Dependemos de Ti. Temos a Ti como nosso único Deus. Fala conosco mais uma vez nesta tarde. Nós te pedimos e agradecemos com o perdão de todos os nossos pecados, através do sacrifício do Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos lá, então. A partir do parágrafo 23, na versão A Grande Controvérsia e na versão Grande Conflito, parágrafo 22. Isso, o completo, dependendo também da versão que você tá? Aí nós vamos começar só um pedacinho aqui, vai falar do parágrafo anterior, e aí depois a gente começa onde diz: no reinado de Herodes, Jerusalém só havia sido grandemente embelezada. Lembrando que já existe a playlist no canal, né? Só ir lá, pegar depois. Quem ainda não assistiu, ou quem quiser rever, para dar sequência ao sentido da revelação, vamos dizer assim, a luz derramada sobre. Então, só ir lá na playlist. Vamos, então, dar continuidade. Do livro O Grande Conflito, e eu estava meditando que o título do capítulo, né, na versão O Grande Conflito, é Predito o Destino do Mundo. E isso tem tudo a ver com o que a gente tem visto. Por quê? Porque quando fala o capítulo da destruição, fala da destruição de Jerusalém, mas fala também que o próprio Cristo mostrava ou tentou mostrar, né, aos discípulos que o que aconteceu, ao discípulo não, a nós, né, através do testemunho também, que o que aconteceu ali, que ele estava falando para os discípulos, era uma
uma apresentação do que também seria, ou uma representação, melhor dizendo, do que também seria o final dos tempos, como seria. E a gente vai ver agora mais uma parte, ou o restante, enfim, e isso é bem claro. E se não foi fácil, se não foi bonito o retrato do que aconteceu no passado, nessa época, imagine isso como uma breve ilustração do que virá. Então, a coisa é realmente muito séria, necessitamos de preparo, de posicionamento ao lado da verdade, para assim estarmos em harmonia, né, com a vontade do Eterno, estarmos no caminho do preparo para sermos selados. E então a gente vai ver aí o restante desse destino do mundo, o que, que vai acontecer. E possamos valorizar neste dia a misericórdia que nos é concedida, que é o fato de não sermos consumidos, eu gosto sempre de lembrar isso. Estarmos aqui é a pura misericórdia e graça. Então, que possamos aproveitar a nós hoje, liberada essa misericórdia e graça até aqui, para exatamente buscarmos fazer a estreita vontade do Mestre. Vamos lá? Vamos dar continuidade. Não sei quantos fizeram aquela dicasinha que eu falei, do lado de cada parágrafo, colocar o númerozinho. Então, esse é o parágrafo 23, na versão A Grande Controvérsia, e na versão Grande Conflito é o parágrafo 22, tá bom? Vamos dar continuidade, então. Mais uma coisinha só. Quem não estava aqui ontem ou desde o início, vai lá na playlist, tá organizadinho do início, para ter sentido, tá? Tudo que a gente já tem aprendido por aqui. Então, aí você volta lá nos vídeos, assiste os anteriores para dar sequência, tá bom? Vamos lá, então. Predito o destino do mundo, parte 3. Mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Lembrando que aqui foi só o finalzinho do parágrafo anterior para a gente pegar o embalo, tá? E esse finalzinho é tão importante, né? E muitos estavam ali, ou melhor, foi avisado de que, ó, não volte, você está ali naquele meio buscando, não volte para pegar roupa, para pegar nada, ou seja, uma advertência para não estarmos ligados às coisas aqui, né? A minha casa, meu carro, minha roupa, e isso vai ligando, ligando e botando a gente aqui. E ainda fala aqui, ó, não deveriam hesitar nem mesmo por um momento. Página 23, parágrafo 23. Pegue, como eu te falei, do lado de cada parágrafo você põe um númerozinho que fica mais fácil, viu? Para não hesitar, ó, nem mesmo por um momento, para que não fossem envolvidos na destruição geral. Só para voltar um pouquinho ontem, a gente viu muita coisa, né? E aí, então, isso aqui é uma advertência e vale, tá bom? E vale, ó. Aí agora você vem assim, nem mesmo hesitar por um momento para que não fossem envolvidos na destruição geral. Isso vale para nós hoje. Lembrando que tudo é um reflexo do que vai acontecer. Vamos lá. Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, mas pela ereção de torres, muralhas e fortalezas, em acréscimo à força natural de sua posição, tornara-se aparentemente inexpugnável. Aquele que nesse tempo houvesse publicamente predito sua destruição, teria sido chamado, como Noé em sua época, doido alarmista. Mas Aqui a gente já pode dar uma paradinha. Aquele que nesse tempo, que tempo lá, né?
Observa, viu? E lembra sempre que eu gosto de trazer o correto, a maneira correta de ler tanto a Bíblia, como nesse caso aqui, este livro, de trazer para os nossos dias, para a nossa realidade. Observa o que aconteceu no passado. Olha só, aquele tempo, ou melhor, aquele que nesse tempo houvesse predito publicamente a destruição de Jerusalém, teria sido chamado, como Noé, em sua época, de alarmista endoidecido. Eu não sei com vocês, mas quando você começa a pregar essas verdades que estão à nossa frente, você é chamado de alarmista, você é chamado de doido, não precisa disso. Calma, tá tudo certo. Estamos seguros dentro do templo. Templo, templo, templo. Gente, isso aqui vai ser destruído. Gente, a perseguição. Gente, Jesus, gente. Não, não precisa disso. Vocês não sei para que isso. Não precisa, isso é um exagero. É assim? Noé, na época, foi chamado de doido. Esse velho caduco, vamos trazer para nossas palavras, esse velho caduco fica construindo um negócio que nem água tem. No meio do nada, no meio do. Não, esse velho tá doido. Então, aquele que naquele tempo lá tivesse dito que Jerusalém ia ser destruída, era chamado disso. Hoje não é diferente, tá? Não esqueçam disso. Peguem, leiam sempre trazendo para a nossa realidade. Vamos lá. Cristo dissera: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ó, Por causa de seus pecados, foi ó, anunciada a ira contra Jerusalém, e sua pertinaz incredulidade selou-lhe a sorte. vocês prestaram atenção? Por causa de sua incredulidade, eu gosto dessa versão aqui que fala assim, ó, por causa de seus pecados, observa, por causa de seus pecados e obstinada incredulidade, que tornou certo seu destino. Foi anunciada a ira contra Jerusalém. Não foi porque, ai, agora é um absurdo, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Não. Foi por causa dos pecados e obstinada incredulidade. E lembrem que aqui está falando de Jerusalém, do povo escolhido, o melhor da nação que havia sido escolhido. Não está falando de fora, que a gente tem sempre mania de apontar para fora. Está falando do povo escolhido por causa de seus pecados. Aqui fala essa versão, tá? Vamos seguir. O Senhor tinha declarado pelo profeta Miqueias: Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, Olha, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. eita, Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, olha e os isso. seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Será que isso não é uma realidade? Somos o Israel moderno, somos o adventista do sétimo dia, que ó, estamos protegidos, o Senhor está no nosso meio. Nós podemos fazer de tudo, inclusive parecendo com o mundo em todas as coisas, nas comemorações, etc. O Senhor está no nosso meio, nenhum mal nos sobrevirá. Nós somos o povo especial, escolhido, a igreja de Deus, não é assim? E aí, hoje, como é que nós estamos dentro desse contexto que estamos lendo aqui agora? Vamos lá. Estas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria, pretendendo, embora observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Gente, tá falando de quem de novo? Eu gosto de frisar para a gente lembrar. Observa. Essas palavras descreviam as palavras anteriores, né? Ali, ó. Fielmente. Os corruptos habitantes de Jerusalém
que estavam cheios de justiça própria. Isso, amiga. Parágrafo 25, página 24. Vocês estão entendendo? Os corruptos habitantes de Jerusalém estavam cheios de justiça própria. Será que nós não estamos aqui dentro desse contexto? Sabe qual é a justiça própria? Nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Todo sábado eu estou na igreja, cheio de justiça própria. Olha como a história se repete. E no parágrafo aqui vai falar exatamente isso. Ó. Essas palavras descreviam fielmente os corruptos habitantes de Jerusalém que estavam cheios de justiça própria. Nós estamos dentro desse contexto. Mas olha só, olha a ilusão aqui de que está tudo certo, que não vai ter juízo, porque somos a menina dos olhos. Olha o que diz aqui, ó. Embora pretendendo observar rigidamente os preceitos da lei de Deus, estavam transgredindo todos os seus princípios. Entende? Princípios. Nós nos enquadramos, que acaba sendo nossa justiça própria, que somos, que guarda os mandamentos, que guarda o sábado, e aí a gente, né, dentro desse contexto vem aí a grande presunção de que eu estou fazendo correto e que nunca vai ter juízo sobre nós. E aí, olha só o que diz aqui, ó. Estavam transgredindo os princípios e hoje nós estamos, basta realmente, com humildade, buscar conhecer, a gente enxerga claramente que nós estamos transgredindo os princípios da lei divina. Isso é bem claro para os que querem, tá? Eu vi só subindo aqui, mas eu vou ler aqui, olha só. Que Miriam colocou aqui. Israel rejeitou o Messias e os cristãos rejeitam a lei. Mas esses cristãos são os cristãos lá de fora? Não. Primeiro vamos trazer para mim e para a sua realidade. Se eu conheço, eu sei, tenho consciência de que eu estou transgredindo. O nosso erro, irmão, sabe o que é? Irmãos, é exatamente achar que conhecemos, mas de fato não conhecemos os princípios. Porque quando vamos nos aprofundar para conhecer os princípios, a gente vê quanto estamos errando. Mas a gente fica naquela coisa ali dos 10 mandamentos e não se aprofunda e não entende o que está escrito, como a gente aprendeu aqui no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros, que é a base da nossa fé, que lá está os mandamentos, as leis, os juízos, o santuário, a criação, tudo que a gente, princípios, leis da saúde, tudo que a gente tem como base, está lá na Torá. Não, mas não precisa, isso é coisa do passado, vamos vir para cá, isso aí não, isso aí foi para o judeu, isso aí foi, sabe? E aí a gente vai se distanciando. Olha só o que Miriam colocou aqui, ó. A lei e a graça caminham juntos. Precisamos estar atentos para não incorrer no mesmo erro, mesmo considerando o ser da verdade presente. Será que aceitamos também toda a lei? Será que estamos vivendo o evangelho eterno? Ou estamos vivendo esse evangelho novo, da hipergraça, que pode tudo? É o que a gente viu aqui no início do capítulo, eu creio, que fala sobre o quê? Leitura, meditando, com submissão, ou seja, com humildade para aprender. 1 Coríntios 8:2, aquele que acha que sabe tudo não sabe como convém. Então, a humildade diante de quem? Do Eterno, para poder aprender, ok? Agora, observa o que acontecia com este povo de Jerusalém, o escolhido, o especial. Olha só nessa sequência, viu? Odiavam a Cristo porque a sua Odiavam. pureza e santidade Ó, lhes revelavam a iniquidade própria. olha E aí. acusavam-no de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevido em consequência de seus pecados. O que é que vai acontecer agora no tempo presente?
presente no fim dos tempos. Os que seguem a Cristo, que são fiéis, que levantam a bandeira da verdade, serão. Eita, deu branco na palavra, serão. Odiados. Né, mas não era isso que eu ia dizer. Mas sim, serão odiados por causa da verdade, por causa da pureza, por causa da busca pela santificação, por causa do testemunho que vivem, tá? Serão. Poxa, esqueci a palavra. Rejeitados ainda não é isso. Serão Perseguidos. também não, deixa para lá, da hora que vier eu falo. Eles serão como se for, não é a palavra não, mas é como se eles fossem indicados de que tudo que está acontecendo de ruim é culpa desse povo. Esqueci a palavra agora, tá? Enjoo. Apontados, Hein? apontados E como incrível Apontados. Hum, é que a pureza e a santidade, né? olha isso. Vai incomodar, né? Olha isso aí. Então, veja que está falando do povo escolhido. Odiavam a Cristo e assim vão odiar os que querem viver piedosamente. Eles serão apontados. Serão ali, Acusado, ó, né? acusados. Pronto, é isso aí. Serão acusados de que o que eles estão passando, de coisas, né? De catástrofe, de coisas ruins, é culpa desse povinho aí, ó, que quer viver em santidade, esse povo extremista, que quer viver em santidade. Olha aqui, Eles, está falando que revelava a sua própria iniquidade, os seus próprios pecados. exatamente. Então, sabe o que acontece? Vai ser perseguido por conta disso. Por quê? Porque vive em piedade, né? Em forma de piedade real, não é em forma, como diz 1 Timóteo lá, 3, mas vive de fato a vontade do Eterno, e aí eles passam a ser odiados, os fiéis, tá? Passam a ser odiados exatamente porque essa vida de santidade e pureza incomoda porque mostra o pecado de quem não está dentro do contexto do mundo. Estudem, examinem, trazendo para os nossos dias, pedindo ao Eterno que mostre para mim primeiro onde eu estou errando dentro do contexto do que tem acontecido. O que ela colocou aqui, ó. Porque quando a gente viu aqui, ó, odiavam a Cristo porque sua pureza e santidade revelavam-lhes a própria iniquidade e acusavam-o de ser a causa de todas as inquietações que lhe tinham sobrevindo em consequência de seus pecados. A pureza, a santidade nós vamos alcançar quando vivermos de acordo com a alta norma do reino eterno. E onde está isso? Na sua lei, conhecendo profundamente. Totalmente purificado do vinho de Babilônia. O que é o vinho de Babilônia? As falsas doutrinas, que também estão nos costumes, e com o caráter de Jesus imputado em nós, ter a mente e o mesmo sentimento. Está dentro do contexto que o irmão falou, que os irmãos falaram, no sentido do amor, de estar orando, de ter misericórdia, tá? Isso vai incomodar quando você procurar viver de acordo à pureza e à santidade. Fala, Célia. Bom dia a todos. É uma coisa que sempre me marca muito quando eu leio esse texto, né? Tende em vós o mesmo que a Miriam colocou, o mesmo sentimento Uhum, que houve em Cristo. Como nós iremos conseguir passar por tudo isso, irmãos? Por todos esses ataques, pela perseguição, odiados, a reputação jogada na lama, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. É lindo demais exatamente. quando você vê isso e muito forte, né? Sim, Quando cuspiram no rosto de Jesus, bateram, coroa de espinho, crucificaram, mataram, o que foi que ele disse, o que foi que ele pediu? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este verdade. sentimento precisa haver em nós, para que possamos suportar, passar por tudo, amando os nossos irmãos. Exatamente. Ter a mente de Cristo, literalmente. Então vamos lá, vamos seguir. Posto que soubessem não ter ele pecado,
declararam que sua morte era necessária para a segurança deles como nação. Se o deixarmos assim, disseram os chefes dos judeus, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Hum. Se Cristo fosse crucificado, eles poderiam uma vez mais se tornar um povo forte e unido. Olha isso. Assim raciocinavam e concordavam com a decisão de seu sumo sacerdote de que seria melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. Olha isso. Quem concordou com a decisão de seu sumo sacerdote? Ou seja, os líderes da época, tá? Líderes dos judeus, líderes que eram os líderes do povo escolhido, estavam agora fazendo o quê? Interessante. Eles se diziam cumpridores da lei, mas estavam tramando a morte de alguém, que era o Cristo. Entende como a coisa é profunda? Aí, lembrem sempre de aplicar isso. Olha aqui o pensamento. Se, diziam os líderes judeus, se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos o nosso lugar e a nação. Gente, olha o orgulho de Laodiceia. Eu sou rico e bastardo, o templo me defende, a igreja, eu estou nela, eu estou protegido. Esse povo que está aí falando, que vamos dizer aqui que é o Cristo, né? Mas vamos trazer para os nossos dias, os fiéis vivendo como Cristo, tendo a mente de Cristo, amando como Cristo, é isso aqui que vai acontecer. Não, é melhor matar, destruir, porque se vamos botar para fora, não chama mais não. Porque se eles falarem, vão acreditar neles e nós vamos perder o nosso lugar. Vocês estão entendendo o tempo em que nós estamos vivendo? Está aqui escrito. É por isso que é tão importante conhecer o primeiro capítulo. Aqui, olha quanta coisa a gente tem tirado. E eu falei para vocês, vou repetir, já tinha lido algumas vezes esse primeiro capítulo, né? Dentro da leitura aí do livro, porém, aqui tem algumas coisinhas marcadas do passado, mas quando eu comecei a reler, com a luz que o Senhor tem nos dado, observa, vamos seguir que tem muita coisa. Vamos embora, falando da luz aqui mais adiante, vamos lá. Assim, os dirigentes judeus edificaram a Sião com sangue e a Jerusalém com Olha que injustiça. triste, os E além dirigentes disso, ao judeus, mesmo tempo em que mataram seu Salvador porque lhes reprovava os pecados, ó, tal era a sua justiça própria que se ó, consideravam como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse dos inimigos. olha aí, Portanto, continuou o profeta, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Cristo olha mesmo, aí, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. olha a misericórdia. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho. A parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem: corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente? Mas a misericórdia divina poupara ainda um pouco de tempo. Muitos havia ainda dentre os judeus que eram Observem, ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo, e os filhos não haviam gozado das oportunidades, nem recebido a luz que seus pais tinham desprezado. Mediante a pregação dos apóstolos e de seus cooperadores, Deus faria com que a olha, luz resplandecesse sobre eles. Ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira não somente no nascimento e vida de Cristo, mas também em sua morte e ressurreição. Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. observa, Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhes fora concedida a mais, tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. olha isso aqui, olha esse parágrafo.
lembrando aqui que durante 40 anos após a condenação de Jerusalém ser proferida por Cristo, delongou o Senhor os seus juízos sobre a cidade-nação. Isso foi o que? Longanimidade. Longanimidade. Ele mostra ali a parábola, né, da figueira, mostra que representava o que? Aquele povo, o povo escolhido, que tinha característica de uma árvore cheia de folhas, que mostrava que estava cheio de frutos, mas quando Cristo passou e chegou perto, não tinha fruto nenhum. Foi uma árvore infrutífera, era uma ilusão, tá? E aí, olha só, havia muitos entre os judeus que estavam na ignorância com relação ao caráter e obra de Cristo. Aqui eu vou falar, eu estava nesse contexto. Aproximadamente 2 anos, 3 anos atrás, eu estava nesse contexto. Eu era um desses aqui, ó, que estava na ignorância com relação ao caráter e obra de Cristo. Eu colaborava para que muita coisa que hoje foi revelado que não agrada ao Eterno, que não são coisas das normas do seu reino, mas eu colaborava achando que estava fazendo certo. Percebe? Como a história está repetida. Então, eu estava dentro desse contexto aqui, eu ainda estava na ignorância. Por quê? Porque em momento algum eu conhecia verdadeiramente, profundamente, o caráter de Cristo. Eu conhecia os 10 mandamentos, mas conhecer dentro desse contexto a sua vontade de fato, eu não conhecia. E aí diz aqui, ó, e os filhos não haviam desfrutado as oportunidades ou recebido a luz que seus pais tinham desdenhado, ou seja, no passado os pais lá receberam a luz, mas, né, ignoraram. Por intermédio da pregação dos apóstolos e seus associados, Deus faria com que, olha isso, a luz brilhasse sobre eles. Ser-lhes-ia permitido ver como a profecia se cumprira, não apenas no nascimento e vida de Cristo, mas também sua morte e ressurreição. Os filhos não foram, observa agora, hein? Os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais, mas quando? Com o conhecimento de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional a eles concedida, tornaram-se participantes dos pecados paternos e encheram a medida de sua iniquidade. Se nós hoje pegarmos, segundo mandamento, isso. Se nós hoje pegarmos a realidade que nós estamos vivendo, quando você vai mostrar a luz diante das festividades, das datas, entende? Quando você, perfeito, exatamente isso, a justiça divina, ela é incrível. Visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas é isso aqui, essa iniquidade que é visitada é por quê? Porque os filhos rejeitaram a luz a eles concedida. Nós hoje estamos nesse contexto. Por quê? Porque muita luz que nos é dada quando vamos falar sobre, não, isso aí foi do passado, não, isso aí foi do passado, foi para os nossos pais, foi para Jacó, foi para Moisés, foi para fulano. Para nós hoje não. Percebe? E aí rejeita, não quer aceitar, e aí agora está dentro do contexto, como Miriam colocou aqui, do segundo mandamento. Por isso a importância de conhecer profundamente o caráter do Messias através de conhecer a sua lei de fato. Não é só os 10 mandamentos, pipipi ali na ponta da língua, não, é conhecer a essência. Lembra? Princípios, conhecer os princípios desta lei, da alta norma. E aqui a gente vê claramente a justiça, ó. Mas quando, com o conhecimento de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram a luz adicional. Gente, isso é muito profundo. Os filhos rejeitaram a luz adicional a eles concedida,
tornaram-se participantes dos pecados paternos e encheram a medida de sua iniquidade. Está bem claro isso aqui. Qual foi a condição e qual está sendo hoje. Vamos seguir. O relógio não para. A longanimidade de Deus para com Jerusalém Ó, apenas confirmou os judeus em sua obstinada impenitência. Em seu teimosia. ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Eita, Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder com que restringia a Satanás e seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que haviam escolhido. Seus misericórdia. filhos tinham desdenhado a graça de Cristo, que os teria habilitado a subjugar seus maus impulsos, e agora estes se tornaram os vencedores. Peraí, que vai continuar aí falando que Satanás estimulou as paixões. Mas eu quero aqui, ó, a longanimidade de Deus para com Jerusalém somente confirmou que os judeus em sua teimosia. A longanimidade hoje para nós, a demora de cair o juízo, só apenas tem feito o quê, gente? Confirmado a teimosia do judeu hoje. Não, mas o judeu está falando do judeu do passado. Hoje, que vestimos a camisa, como eu sempre digo, de ser o Israel moderno, o Israel espiritual. Tudo, amiga, exatamente. A obstinação se repete nos nossos dias. Entende? Teimosia. Olha só, em seu ódio e crueldade para com os discípulos de. Observa, eu gosto de frisar isso. Está falando do povo escolhido, está falando do povo escolhido. Está falando do Israel. Ó, em seu ódio. Lembra que os irmãos falaram aqui que temos que aprender a amar, ter a mente de Cristo? Mas esse povo aqui, olha só, em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, eles recusaram a última oferta de misericórdia. Gente, será que a última oferta de misericórdia já não foi concedida a nós como povo? E a gente continua achando que está tudo certo, está tudo beleza, vamos continuar fazendo tudo errado, que isso não tem nada a ver, isso é extremismo. Entende? Olha isso aqui, ó. Recusaram a última oferta de misericórdia. Lembra que nós estudamos ontem os sinais de que, ou melhor, quando Cristo saiu do templo, a glória saiu junto, não tem mais glória dentro do templo, foi destruído. Será que hoje não estamos dentro desse contexto que a misericórdia, ó, e cabode, como a gente vai ver daqui a pouco, se não der tempo hoje, amanhã? Será que não já acabou? E agora nós, como esse povo judeu do passado, cheio de orgulho, cheio de que eu já sei tudo. Olha a sequência, como é sério. Então, por conta disso aí, né, passado aí que a gente está vendo, do ódio, da crueldade, da desobediência, da obstinação, da rebeldia, ó, então Deus retirou deles sua proteção e removeu seu poder restritivo de Satanás e seus anjos. E a nação foi deixada à mercê do líder que havia escolhido. Misericórdia. Seus filhos tinham rejeitado a graça de Cristo, a qual os teria habilitado a subjugar seus impulsos malignos, e esses, agora, tornaram-se os conquistadores. Vou ler e vou soltar o áudio. Satanás estimulou as paixões mais baixas e ferozes da alma. Os homens não pensavam. Olha isso, viu? Eles se achavam além da razão, controlados pelo impulso e pela ira cega. Eles se tornaram satânicos e em crueldade. Está falando de que povo, gente? É do gentio? Vamos lá, soltar o áudio aqui.
Satanás suscitou as mais violentas e vis paixões da alma. Os homens não raciocinavam. Achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega Olha isso. raiva. Misericórdia. Tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família e na sociedade, Ó, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião, assassínio. Não isso tá diferente? Está diferente dos nossos dias? Distante dessa realidade? Na família, ó, na família e na nação, entre as classes mais altas, bem como nas mais baixas, havia suspeita, inveja, ódio, disputas, rebelião e assassinatos. Misericórdia. havia segurança em parte alguma. Olha aí, Amigos e parentes traíam-se mutuamente. olha, Pais matavam aos filhos e filhos aos pais. Os misericórdia. príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Eita, Pelas suas ações, durante muito tempo tinham estado a dizer: Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Agora, seu desejo foi satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu domínio. vai vendo passo a passo. Rejeitaram a santidade, a pureza, não quiseram enxergar os seus erros, os seus pecados, ok? Olha o passo a passo. Aí se achavam seguros por fazer parte do povo escolhido. Não, tá tudo certo. Não tem nada a ver. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. A história não vai se repetir, amiga. Já está se repetindo. Vai se repetir, mas está se repetindo. Olha o passo a passo. Ó, os líderes do povo não tinham poder para governar a si mesmos. Paixões descontroladas tornavam-se tiranos. Os judeus haviam aceitado um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam incerta sua própria vida. Por suas ações, haviam dado a dizer por muito tempo: Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Agora, seu desejo foi atendido. O temor de Deus não mais iria perturbá-los. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Satanás estava à frente da nação e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam sob o seu governo. Diante disso que nós vimos aqui agora nesse parágrafo, diante da realidade em que vivemos, eu digo agora como nação espiritual, ou nação moderna, será que não estamos aqui exatamente neste ponto e Cabode, a graça se foi, e agora vem aí o juízo, entende? Ou vamos continuar com os olhos fechados, como foi aqui o povo do passado, se achando, somos os escolhidos? Não, esse povo aí, ó, tá vivendo em santidade, para que isso? Extremismo, não, e ó, essas coisas estão acontecendo, ó, né, como eu falei anteriormente, estão acontecendo por culpa deles, vamos destruir. Pronto, amiga, caminho estreito. O caminho é estreito e o chamado é ande pelo caminho estreito. Ele diz que a porta, poucos encontrarão a porta, poucos encontrarão a porta. Olha quanta coisa a gente tirou aqui, né?
em poucos parágrafos. E a gente tem que encerrar hoje para continuar pela misericórdia amanhã. Então, revisem, leiam novamente esse pedacinho que a gente leu, em oração, pedindo ao Eterno para abrir nossos olhos, porque tem coisas que a gente não está percebendo e nós estamos envolvidos no erro do mesmo modo que o povo do passado. Como orgulho, estou protegido porque eu faço parte dessa nação, que agora está tudo certo. Não, não precisa mudar nada, porque nossos líderes, isso, paramos no parágrafo 28. Gente, quem não fez, faz esse dever de casa aí, coloca em cada parágrafo, ó, 1, 2, 3, tanto, que aí a gente fica fácil de identificar. Paramos no parágrafo 28, da página 26 da grande controvérsia. Então, é onde a gente tem que agora enxergar, sabe? Agora, não enxergar só, porque a instituição está errada, não, porque se eu estou dentro dela, eu também, primeiro, faço parte. Então, antes de ser instituição, eu sou eu. Eu tenho a minha vida em particular para prestar conta diante do Eterno. E se eu estou dentro aqui, se eu estou dentro e corroborando com o erro, eu estou sendo cúmplice. E sendo cúmplice, eu vou sofrer as pragas. Olha como uma coisa leva a outra. Tá? Então, vamos continuar buscando, tá? Com humildade, com submissão, enxergar dentro da história atual onde é que eu me encaixo como esse Israel moderno, em que grupo eu estou. Eu estou no grupo que ouviu aquele apelo, que ouviu e entendeu as mensagens, que viu Roma, estou falando da mensagem no passado, que viu Roma colocar seus estandartes, lembra? Dentro de Jerusalém, que vimos muito bem dentro do Espírito de Profecia, dentro do testemunho de Jesus e dentro da Bíblia, que esses estandartes hoje começam, está dentro do contexto da guarda do domingo, que isso já está acontecendo no nosso meio, a marca da besta, ou melhor, é a imagem da besta. Quem não assistiu ontem, assista, ou se quiser, assista novamente. Então, se eu já estou dentro desse contexto, vendo o sinal de Roma no nosso meio, que hoje a Terra Santa sou eu e você, né? Já que não existe mais nação santa no sentido desde quando crucificaram a Cristo, já ficou claro. A Terra Santa hoje somos nós. Nós quem? Todos aqueles que querem ser fiéis, que vivem dentro da vontade do Eterno, submissão a Ele. Aí, automaticamente, eu faço parte, né, da nação, eu sou, já que hoje não tem templo físico, onde a presença significativa estava ali, não tem templo físico. E a própria Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, hoje eu represento essa terra santa. Agora, dentro desse contexto, o que eu tenho feito? Guardado todas as festas de Roma, todas as datas comemorativas, já fazendo culto aos domingos, ou melhor, né, no primeiro dia da semana, entende? Aí agora não precisa disso, é extremismo. Eu tenho orgulho de Laodiceia, de guardar o sábado, e não guardo o domingo, mas será que eu guardo o sábado do jeito que deveria? Será que lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo ou para o santificar? Esse lembre-te, será que não é para mim? Será que eu não preciso fazer uma reforma na adoração como a primeira mensagem angélica nos chama a fazer? Então, com esse espírito de humildade, de querer de fato viver ainda aqui nesta terra, a vontade do Eterno, que possamos estar juntos buscando, tá? Compartilhem, estudem, meditem nas questões, nas perguntas, para o seu eu. Enxergue você primeiro dentro desse contexto, tá bom? Essa deve ser o nosso propósito dentro desse estudo. Vamos dar continuidade com o parágrafo 29, ok? Vamos, então, orar para a gente finalizar. Alguém gostaria de fazer, algum voluntário, a oração final?
Oi, oi, oi. Então, Falar mais uma sobre parte como enfrentar as provações da, da revelação para os nossos dias, mais um trecho profundo que traz para mim, e eu creio para você, tá aqui, o que vai assistir isso depois, o retrato do tempo em que nós estamos vivendo. Então, agora é com vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se não quiser, se quiser comentar, levanta a mão. Se ninguém quiser comentar nada, passo para Paulo aí, no momento. E próximo sábado, se o Senhor permitir, pela misericórdia e graça, nós vamos dar continuidade do parágrafo 29, tá? E aí a gente vai ter uns slides para esclarecer algumas coisas, mas essa parte a gente não teve slide, porque só o próprio conteúdo do que está escrito já foi muito bem claro, tá bom? Então, agora com você, Paulo, já que ninguém quer comentar nada, ninguém levantou a mão, você dirige aí esse momento final. Boa tarde a todos, muito esclarecedor, né? Não tem comentário porque foi esclarecedor, todo mundo entendeu a mensagem, né? Que Deus continue abençoando aí nossa vida. E vou pedir a Dona Maria Benedita aí para fazer a oração final, né? Que Deus continue nos abençoando. Querido Deus, Pai de amor, aqui estamos, Senhor, apreensivos e querendo saber mais a respeito da tua volta. Oh, que Pai querido, nós queremos estar preparados para te receber. Ensina-nos, Senhor, a ser verdadeiros cristãos, não só de palavra, mas de vivência. Oh, querido Deus, ensina-nos, Senhor, a ser pacientes, a ser compreensivo com as pessoas, mesmo num clima de hostilidade. Pai querido, abençoe a cada família aqui representada. Esteja com todas as pessoas que estão aqui interessadas em saber mais e se preparar melhor e também preparar outras pessoas que estão à sua volta. Ó Pai querido, abençoe de uma maneira especial a Maria, que, que tem dirigido todos esses ensinamentos. Que o Senhor possa também abençoá-la ricamente com teu Santo Espírito. Ó Pai querido, fica conosco e traga-nos, Senhor, o próximo sábado, para continuarmos estudando e nos aprofundando nessas verdades importantíssimas que devemos refletir, que devemos meditar, para que nós possamos estar preparados para receber Jesus que está voltado. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Obrigada, minha irmã. Que o Eterno continue nos abençoando e até semana que vem. Daqui a pouco eu já passo o link para Paulo. Paulo passa para vocês aí, tá bom? Bom restante de sábado para nós. Amém. Feliz restante de sábado. Ali. Para todos nós. Amém.